Olá, grandes mestres, tudo bem? Eu me chamo Marvin Spirin e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar da série onde você aprende tudo sobre raquetes. Nessa série a gente está desmistificando todas as especificações de uma raquete de tênis para que assim você consiga escolher a melhor raquete para o seu jogo. No vídeo passado a gente falou sobre o balanço e tudo que ele implica dentro de quadra. Então se você não viu, eu vou deixar o card aqui no canto para você clicar lá e poder assistir tudo sobre essa especificação. E também eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo meu sobre esse tipo de assunto e que você clicasse no botão de gostei para eu saber que vocês estão gostando desses vídeos. Valeu? No vídeo de hoje a especificação que a gente vai falar é sobre o string pattern, que é como que deve estar escrito aí na sua raquete, em algum lugar do aro dela, seja aqui no coração ou na parte da cabeça. Mas se você quiser chamar em português também, se chama padrão de encordoamento ou padrão de cordas. Essa é uma especificação que precisa estar totalmente adequada para o jeito como você joga e ela é muito fácil de ser entendida. Nada mais é do que a quantidade de cordas que passam na vertical sobre a horizontal. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. No mundo dos encordoadores, a gente costuma falar mains e crosses ao invés de verticais e horizontais, porque as mains da tradução significam principais e as verticais são as cordas principais e as crosses da tradução se chama cruzadas e são elas que cruzam o encordoamento. Então você pode me ouvir falar muito mais em mains e crosses ao invés de verticais e horizontais, beleza? Eu espero que tudo esteja ficando claro para vocês e se não tiver, quero que você deixe sua dúvida aqui embaixo porque eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Voltando a falar sobre o padrão de cordas, o primeiro número que está escrito aí vai ser sempre correspondente às cordas das verticais, as mains, e o segundo número vai sempre corresponder às cordas das crosses, ok? Então, por exemplo, num padrão 16 por 19, significa 16 cordas nas mains e 19 cordas nas crosses. Para você conseguir entender o que o padrão de cordas influencia dentro de quadra, você primeiro precisa entender exatamente o que acontece nesses milissegundos em que as cordas entram em contato com a bola. Nesse momento que você golpeia a bola, a raquete está na posição horizontal, desse jeito aqui. Portanto, são as cordas das mains que trabalham nesse sentido aqui, ó, certo? São as cordas das mains que deslizam sobre as horizontais, produzindo o efeito topspin na bola. E quando as cordas deslizam entre si, elas geram atrito. E esse atrito faz elas esquentarem. E as cordas nada mais são do que plásticos especiais, do que elásticos especiais. E quando o plástico esquenta, ele derrete. E é isso mesmo que acontece com as suas cordas. Elas vão deslizar no momento do contato com a bola, vão gerar atrito entre elas, esquentar e derreter. E assim ocasionam a sua quebra. As cordas de tênis quebram pelo atrito gerado entre elas e não pela força que você bate na bola. Agora é o seguinte, os padrões de cordas podem ser fechados ou abertos, e isso nada mais é do que o espaçamento que há entre elas. Isso mesmo, esse quadradinho que formam entre o cruzamento das mains e das crosses diz se o padrão de cordas é aberto ou fechado. Então é o seguinte, quanto mais cordas passando entre mains e crosses, mais fechado vai ser o espaçamento entre elas, ou seja, um padrão mais fechado. E quanto menos cordas passando nas mains e crosses, mais aberto vai ser o padrão, mais espaço vai haver entre as cordas. Um padrão de cordas aberto, por exemplo, é o 16 por 19, como eu falei antes. Existem 16 cordas nas mains e 19 cordas nas crosses. Pelo fato das cordas terem mais espaçamento, as cordas têm mais liberdade para se movimentar, mais liberdade para deslizar. E quando elas deslizam mais, elas produzem mais acesso ao topspin. Então, o padrão de cordas mais aberto, você tem mais acesso ao topspin.
mais giro na bola. E o fato delas deslizarem mais entre si gera mais atrito entre elas, o que resulta numa quebra de cordas mais frequente. O espaçamento maior que há entre as cordas permite que a bola entre mais, a bola penetre mais no encordoamento e expulsa mais. Esse é chamado de efeito trampolim. A bola bate nas cordas, entra e volta, como se fosse uma cama elástica. E por esse motivo, um padrão de cordas mais aberto proporciona mais potência. Sendo assim, menos esforço para o braço do jogador, trazendo mais conforto. Agora a gente vai falar sobre os padrões fechados, que tem como exemplo o 18 por 20. Significa 18 cordas nas mains e 20 cordas nas crosses. Esse padrão mostra menos espaçamento entre as cordas e ele tem como característica, pelo fato das cordas terem menos espaço, elas têm menos liberdade para deslizar. E quando elas deslizam menos, elas te dão menos acesso ao topspin. E como deslizam menos, geram menos atrito entre elas e assim resulta numa quebra de cordas menos frequente. E como há menos espaço entre as cordas, a bola não consegue penetrar tanto e o efeito trampolim, o da cama elástica, não é tão grande. Então isso vai te trazer mais controle e menos potência. E aqui vale falar que é um controle tanto de profundidade quanto de lateralidade. Para a gente resumir então, um padrão de cordas aberto vai te trazer mais potência, mais conforto, mais quebra de corda e mais topspin. E aqui é muito importante falar que não é a raquete que gera topspin. O topspin é gerado mais pelo movimento do jogador, pela raquete passando pela bola de baixo para cima. O padrão de cordas não gera topspin por si só, ele precisa do seu movimento. Agora, um padrão de cordas mais aberto vai te trazer mais acesso, ele vai potencializar ainda mais quem já usa o efeito topspin. Enquanto um padrão de cordas mais fechado tem como característica mais controle, tanto de profundidade quanto de lateralidade, menos quebra de corda e menos potência. Para aquele jogador que raspa muita bola, usa muito topspin, precisa de um pouco mais de potência, ou aqueles jogadores que têm algum histórico de lesão no braço e não querem trazer tanto esforço para o seu braço, eu recomendaria um padrão de cordas mais aberto. Enquanto aqueles jogadores que jogam com bolas mais planas, pegam muito duro na bola e precisam de mais controle, eu recomendaria um padrão de cordas mais fechado. Eu poderia te recomendar, se você é uma pessoa que quebra corda com muita frequência, a migrar para um padrão de cordas mais fechado. Mas isso não é correto. O padrão de cordas deve ser escolhido de acordo com o seu jeito de jogar e não com a frequência em que você quebra as cordas. Porque o que eu sempre falo é, não espera a quebra de cordas acontecer para você trocar o encordoamento. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para um próximo vídeo. Esse aqui vai ficando por aqui e espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o gostei. Um grande abraço e até o próximo.